A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 2, nos versículos de 1 a 55. Estes foram filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Aqui estão descritas as tribos de Israel. Os filhos de Israel quer dizer os filhos de Jacó, as 12 tribos. E aí tu vai ver ali, ó, Levi, que é a tribo dos levitas, que permanece até hoje, e Judá, que é a tribo do leão, que é a tribo de Jesus e que também é a tribo de Davi, que também se tornou o nome da nação, porque depois do reinado de Salomão, as tribos do norte seguiram Jeroboão e as tribos do sul ficaram com Roboão, o filho de Salomão. E eu tenho falado com bastante ênfase e muitas vezes sobre essa divisão do reino, porque a promessa de Deus era para Davi, era para o trono de Davi, para a tribo de Judá. E se cumpriu. A gente vê aqui no verso 3. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Bet-sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Aí eu digo, às vezes tem gente que pula a genealogia, acha que isso não tem nada a ver. Quando nós estudamos sobre Mateus, a gente viu a importância que Mateus atribuiu à genealogia para provar que o Senhor Jesus descendia de Davi. E aqui tá falando, ó, que o primogênito foi morto pelo Senhor. Nós sabemos que há a bênção da primogenitura. Pois bem, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Então, vamos pular para 7. Os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Então, aqui a gente vê outro detalhe, vamos dizer assim, outra mancha, né? Uma crítica. Tu fica vendo o que aconteceu de errado. E isso fica na história de uma família, isso fica numa genealogia bíblica. Perturbador de Israel, e que pecou na coisa condenada. Aí tu pensa, foi conhecido por esse pecado, Acar. Aí vamos para o 12. É para a gente refletir, é para a gente pensar, cada um de nós descende de uma família. E sim, algumas pessoas nas famílias fazem coisas graves, e passa uma geração e a história é contada, né? É uma vergonha, muitas vezes, é uma maldição. 12. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro. Vou parar aqui um pouquinho, tá? Então, a gente vê que Boaz, lembra da história de Ruth? Tem vídeo no canal, tem alguns vídeos já sobre Ruth, hein? Boaz casou com Ruth, resgatou as terras e as propriedades de Noemi.
e Boaz e Ruth geraram Obed, e Obed gerou Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Quando Samuel foi ungir o rei de Israel, que era Davi, mas ele ainda não sabia, o primeiro filho que Jessé apresentou foi Eliabe, e Deus rejeitou Eliabe. Deus disse, não é esse, que era o primogênito. Porque nós temos que lembrar de uma cultura em que o filho primogênito tinha a bênção da primogenitura, a bênção de abrir a madre, né? E Deus queria fazer a sua aliança com o primogênito, mas muitos primogênitos não amavam a Deus, desprezaram a Deus, não davam valor para Deus. E Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Muitas vezes numa família não é o primogênito, é o caçula. Davi era o caçula. Estava lá no campo, cuidando das malhadas. Aí veio Abinadab, também Deus rejeitou. Simeia, o terceiro. Aí vamos continuar. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. Aí chegou o caçula, né? Aí Samuel pergunta, acabaram os teus filhos, Jessé? Não, tem mais um lá no campo, né? Tem mais um lá no campo. Era o rei Davi. 16. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram Abzai, Joabe e Azael. Aqui temos que parar também. A gente já tem vídeo no canal sobre Joabe. Um vídeo muito interessante, muito complexo e muito esclarecedor também. Desta figura que acompanhou Davi praticamente toda a vida e que foi morto a mando de Salomão porque tinha dívidas, né? Tinha derramado sangue inocente. E quem era Joabe? Era filho da irmã de Davi, Zeruia. E eu lembro de ter falado para vocês que não era comum um filho ser conhecido pelo nome de sua mãe, mas sim pelo nome paterno, o nome do pai. E Joabe, e aí eu desenvolvo toda uma teoria por conta disso. Porque Davi fala muitas vezes de Zeruia. 17. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. A gente vê que também houve esse outro sobrinho de Davi, né? Que Davi quis substituir Joabe, mas Amasa não foi feliz na missão. Aí vamos, tudo isso são detalhes de uma genealogia, né? 19. Assim como cada um de nós, na sua família também tem detalhes. Azuba morreu e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. O que nos chama atenção aqui? Um homem idoso que gerou filhos. E esses filhos são conhecidos na Bíblia como filhos da velhice. E às vezes, quando a mulher está grávida, ela se sente às vezes até envergonhada, porque ela já está velha, né? Idosa. E isso não é certo. Tu sempre deve abrir a porta para a vida. Tu sempre deve agradecer a Deus porque Ele te deu uma missão de ser mãe, de ser pai, de gerar uma vida. Tu nunca sabe, tu não tem ideia de quem é que está ali, de quais são os planos, os propósitos. E muitas mulheres entram em crise porque vão engravidar aos 40 anos, ou às vezes até mais tarde. Nesse caso, é especificamente o homem, ó. Ele tinha 60 anos de idade. Aí tu pensa assim, ele vai ter 70, o filho vai ter 10. Ele vai ter 80, o filho vai ter 20, nem vai conviver com o filho. Tudo isso são conjecturas humanas que devem ser colocadas
Em segundo plano, o que importa é a vontade de Deus. São os planos, os propósitos, os desígnios de Deus para a vida de cada pessoa, de cada criança, de cada ser que vem ao mundo. E sempre devemos agradecer a Deus, porque Deus sabe tudo o que Ele faz. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. 30. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. Olha o que eu falei. Um concebeu, gerou, né, com 60 anos. Outro morreu sem filhos. 32. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Também me chama a atenção. 34. Sezão não teve filhos, mas filhas. E Sezão tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Aí tu pensa assim, por que isso tudo entrou na genealogia? Claro, se tu quer ir a fundo na genealogia, tu tem que fazer o que a gente fez naquela série dos personagens bíblicos. Buscar o significado de cada um dos nomes. Entender o que está por trás das genealogias. O que Deus está falando, está explicando. Mas nesses versículos que eu li agora por último, o que tu vê? Que alguns não tiveram filhos. E mesmo diante desse ponto final, né, a geração continuou de outra forma. E esses nomes apareceram. E Deus tem planos. E eu aprendi isso, que existe um caminho para cada um de nós. E esse caminho é traçado por Deus, mas é trilhado na intimidade, no secreto, na confirmação de Deus, daquilo que Deus fala ao nosso coração, à luz da sua palavra. Mas cada pessoa tem uma história. Mesmo numa genealogia que o sentido é falar os filhos dos filhos, Deus colocou pessoas que não tinham filhos. 49. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Então, a gente viu, eu destaquei isso, né? Uns que não tiveram filhos, homens, mas tiveram filhas. E Caleb, que a gente viu que foi forte, corajoso, destemido, teve uma filha, Axa. Bom, o que a gente aprende com um capítulo sobre a genealogia? Que dentre os descendentes de Judá está Davi. Que Davi era filho de Jessé, que era filho de Obed e que era filho de Boaz. E entrou na genealogia do Senhor Jesus. Há destaques durante a descrição da genealogia de quem foi mal aos olhos do Senhor, quem perturbava, quem pecou, quem fez coisas erradas e quem não teve filhos e morreu sem descendentes. Então a gente vê que Deus olha para cada um de nós de uma forma individual, muito particular. E que sim, o que se espera? Que uma família tenha filhos e netos, que se perpetue na terra desta forma, porque esta foi a forma que Deus planejou. Mas, às vezes, não é assim que acontece. Às vezes, tu não vai ter filhos. Às vezes tu vai ter filhas. Às vezes tu vai ter filhos que envergonham. A Bíblia diz que é ter filhos para calamidade. E claro, tu vai ter filhos abençoados. Homens e mulheres de Deus que fazem a vontade de Deus, que guardam a palavra, que respeitam aquele pai, aquela mãe, aquela história, aquele legado. A honra de Davi ser da genealogia do Senhor Jesus e a tribo de Judá, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá e ele é
filho de Davi.